Boa noite aos colegas. É, Vamos dar continuidade à nossa educação médica continuada da SOMERGE. Eu hoje, representando o nosso presidente, doutor Rômulo, e a nossa diretoria, eu vou abrir para a nossa palestra do dia. E eu quero muito agradecer a presença de todos, inclusive tem aqui a presença da doutora Cíntia, que é da nossa diretoria, e eu gostaria muito que os colegas soubessem como é importante essa abordagem, não só dos temas que nós falamos no nosso dia a dia, da prática da assistência na área médica, mas também os desafios que nós enfrentamos, desafios éticos que na medicina se apresentam no nosso dia a dia. E nós temos uma parceria muito bonita ao longo dos anos com uma grande professora da área de direito, que é a doutora Manuela Marcati. A professora Manuela Marcati, ela é mestre em Direito de Saúde e coordenadora de Direito Médico na Escola Superior de Advocacia da OAB. Ela é doutoranda também na área, acredito que de Direito Médico, mas ela vai depois nos falar a respeito dessa nova etapa, e é professora de Direito Médico, muito é, dedicada, e os alunos adoram suas palestras lá na Univasf. Então, vamos ter aqui a atividade hoje falando sobre esses desafios éticos na nossa área da medicina. Muito obrigada, Manuela, e nossos diretores, muitos estão hoje em outras atribuições ligadas à atividade da SOMERGE, mas me passaram o seguinte recado: dê um grande abraço na nossa parceira, Manuela Marcati. Agora a palavra está com você. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Célia. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui compartilhando, né, informação, conhecimento. Está sempre com a diretoria da SOMERGE, sempre tão gentil. Queria agradecer a presença dos que estão aqui. A doutora Célia já é uma amiga muito querida, né? Cumprimentar doutor Quintela, doutora Cíntia, o meu colega, doutor Renato Bataglia, também, além de médico, um excelente advogado. É uma honra ter a presença dele aqui conosco, e doutora Selma, e todos que estão e que eu possa não estar vendo o nome aqui. Doutora Selma, que abriu ali agora. Boa noite, doutora Selma. Eu vou tentar, né, como a doutora Célia falou, com relação ao doutorado, né? Eu sou mestre em Direito da Saúde, professora da Univassores de Medicina. Hoje dou aula para o internato, começamos lá no quinto período, mas hoje a gente tem, doutora Célia, lá, saúde digital, perícia médica, direito da saúde e direito médico. Assim, foi um início de uma professora de 10 horas, hoje eu estou com 40 horas lá, tamanho interesse da universidade em ampliar o conhecimento para os alunos da medicina. Então, isso é um avanço muito grande para o direito médico, né? Essa área tênue entre o direito e a saúde. E fiquei na UERJ durante 2 anos, dando aula de deontologia para a Faculdade de Medicina, e também em Maricá, eu estava dando aula de medicina legal, né? Então, esse ano eu continuo só na Univassores, porque eu passei no doutorado da UF em ciências cardiovasculares. Então, eu estou fazendo uma pesquisa para a UF na Faculdade de Medicina de Ciências Cardiovasculares, porque a gente está querendo verificar a cardiopatia grave e o direito da isenção de imposto de renda, né, para o brasileiro. Então, o que que é uma cardiopatia grave? A diretriz deles está desatualizada desde 2006. Então, a gente começou esse projeto de pesquisa lá. Tive a felicidade de ser orientada pelo Dr. Érito, e com um PhD que a gente vai fazer na Itália, né,
numa faculdade em Bolonha. Então, a gente está querendo deixar esse material aí para a cardiologia, mas quem sabe até as outras áreas da medicina possam vir, né, aproveitar alguma coisa. E aí a gente traz, então, esses desafios éticos. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Está aparecendo para todo mundo? Tá vendo, Tá doutora Célia? ótimo. Tá ótimo. Então, como a doutora Célia já me apresentou, meu nome é Manuela Marcati, né? Hoje estou, é, né? Hoje estou como aluna, também como professora e como advogada, sempre atuando, buscando, né, a prevenção e a defesa dos profissionais. Então, eu tenho participado muito da rotina do jovem médico, dos alunos que saem da faculdade, e estou podendo constatar muito de perto, né, toda essa alteração do mundo médico. Então, o maior risco do médico hoje, que eu percebo, não é mais o errar, não está só na questão técnica, né? É justamente o médico não entender quando errou. Porque a ética hoje, ela tem sido mais discutida no tribunal do que a própria técnica. Moral e ética. Quando deixa de ser a moral e vira a ética? Moral é tudo aquilo que nós aprendemos no nosso ambiente, seja na escola, na faculdade, na religião, na igreja, na família. Mas a ética é tudo que está normatizado, ela é mais ampla. E o aluno da medicina, né, o médico que forma, ele não tem como rotina, nem como ele não tem um hábito de estudar a ética para atuar com ética. Às vezes, na faculdade de medicina, eu pude observar que, em regra, tem lá na medicina da família, se fala um pouco das regras do Código de Ética Médica, mas não há um profundo conhecimento da ética com o direito. E no Brasil, nós sabemos que ninguém pode alegar em defesa própria desconhecimento de lei. Então, a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe toda a regra da sociedade brasileira e principalmente da sua profissão. E o médico não foge a essa regra, né? O médico ele deveria sair da faculdade entendendo as normativas éticas e o direito brasileiro que estão ali acompanhando a profissão dele. Mas isso não acontece. Com tudo isso, a medicina mudou, o paciente mudou e o direito também mudou. Nós tínhamos uma medicina de família, uma medicina que não era questionada, era um médico unipessoal. Hoje, nós não nos encontramos mais com o mesmo médico quando voltamos ao hospital. O número de demandas que aumentou muito, o profissional da saúde que não encontra o mesmo tempo para atender aquele paciente, os corredores das salas de hospitais que estão lotadas, né? A saúde pública que vem colocando o médico na frente das suas dificuldades. É muito comum hoje nós assistirmos na internet vereador entrando em hospital e colocando o médico em uma situação como se o médico fosse o culpado por, naquela instituição pública, ter só dois médicos atendendo, como se o médico fosse o culpado, né, de um hospital que deveriam ter quatro, cinco, seis plantonistas, terem dois plantonistas para atenderem com um plantão de 24 horas, sem direito a uma escala de descanso que está prevista
né, na CLT, no nosso Código de Leis Trabalhistas. Então, a medicina mudou, os valores que os médicos recebem hoje são valores muito diferentes, né? O médico se encontra hoje, muitas das vezes, atuando em suas empresas, que são obrigados a abrir empresas para poderem receber seus pagamentos. Com isso, perderam seus direitos trabalhistas. Então, os médicos hoje não têm, em regra, trabalhando em plantão, em hospitais, em posto, né? Ele não tem direito mais a férias, a 13º, ele não tem direito a ficar doente. Um dia desse, um médico jovem que acabou de se formar na faculdade, e eu estive com ele no internato, né, dei aula para ele me ligou muito decepcionado. Ele falou: Manuela, eu estou trabalhando para uma prefeitura aqui de uma cidade próxima e eu fiquei doente por 3 dias. Eu fiquei muito mal. Agora a prefeitura está me cobrando que eu pague um médico que ficou no meu lugar. O atestado médico não teve validade. E eu expliquei para ele. Eu falei: doutor, o senhor não foi contratado. Quem foi contratado foi a sua empresa, que presta serviços de saúde. A sua empresa, ela não fica doente. A sua empresa, ela não tira férias. A sua empresa, ela não passa, não tem as situações que trazem ao direito trabalhista. A pessoa jurídica, ela tem que colocar todo dia no hospital um médico para trabalhar, não importa. Não é unipessoal, ou seja, não tem que ser, não é personalíssimo, perdão. Ah, olha, tem que ser a doutora Manuela para vir fazer. Não, basta que tenha um médico lá. Então, quando o senhor foi contratado, não contrataram o senhor, contrataram uma empresa que presta, né, um serviço de saúde. E esse quadro hoje é o que mais se encontra na sociedade. Quando, quando o médico recém-formado ainda encontra um plantão que já inicialmente é sala vermelha. Não há uma adaptação, não há. Entrou no mercado de trabalho, o médico recém-formado já está pegando sala vermelha, porque não há plantão mais para ele, não há trabalho. Essa é a medicina de hoje. A mesma medicina que encontra na internet, encontra na mídia, encontra no cidadão, né? Um público que ataca o tempo todo o médico. Quando o poder público não coloca médico suficiente, o paciente já quer sair gravando o médico. Por quê? Porque o paciente também mudou. O paciente, desde a Revolução Industrial e dos direitos, né, humanos, direitos à saúde, a Constituição Federal de 1988, que trouxe os direitos sociais, a dignidade da pessoa humana, né, fez com que a sociedade fosse uma sociedade que cobrasse mais os seus direitos. Que isso é bom, é claro que é bom, mas essa sociedade também se encontra no momento que é um momento de muita litigância. A nossa sociedade é a sociedade do dano moral. A gente quer buscar o dano moral para tudo. Quando se trata da relação médico-paciente, isso não muda. Então, é uma sociedade exigente e que quer, de qualquer forma, resolver os seus problemas na justiça, tanto na relação médico-paciente, quanto na relação do direito da saúde. O paciente hoje, ele de uma certa forma, ele fura uma fila no judiciário. Quando tem uma fila para uma cirurgia e ele abre através de um processo, uma liminar, a chance dele operar na frente dos demais pacientes. Né? Então, hoje o paciente de hoje ele tem um perfil de buscar no judiciário os seus direitos. Acaba que o judiciário está tomando decisões até mesmo de legislador, porque o judiciário acaba tá decidindo situações que não deveria decidir,
como decisões, né, sobre medicações de alta complexidade, medicações de baixa complexidade e relações médico-paciente. O direito mudou. Por quê? Porque o direito agora nós temos uma lei nova que o médico está respondendo, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor. E aqui nesse painel, antes de entrarmos no Código de Defesa do Consumidor, a gente traz aqui justamente um mapa que demonstra havia uma relação de confiança, hoje é uma relação de vigilância, né? Você vê o paciente filmando o médico o tempo todo e o médico se vê acuado naquela situação, porque o médico fala, olha, eu não autorizo, e a família continua filmando. Ah, mas você está trabalhando no setor público, eu posso te filmar, né? Quantas situações como essa já aconteceram, né? A autonomia do médico, ela passou para a autonomia do paciente. O paciente tem direito à autonomia. O médico, ele propõe o tratamento e o paciente é que decide se vai fazer ou não o tratamento. Então, o médico, ele trabalhava com uma autonomia médica melhor. É muito comum nós ouvirmos histórias de pessoas mais velhas que diziam: Olha, eu cheguei a operar alguma coisa que o meu médico, depois que operou, que eu fiquei sabendo. E isso não era discutido, isso era aceito. A sociedade confiava, sabia que aquilo ali era o melhor para ele. Hoje, o médico não pode mais tomar uma decisão, fazer um procedimento, passar uma medicação sem que o paciente entenda daquilo e resolva se ele quer ou não receber aquele tratamento, né? Então, da técnica vai para a expectativa. Eu falo isso muito com os meus alunos. Às vezes, o paciente que está na fila ali do SUS, ele não quer ser tratado, ele quer ser cuidado. Ele está ali esperando dias e dias, 20 dias para uma consulta, 30 dias para consulta. Então, quando chega na vez dele, esse paciente, ele não quer só que você verifique qual é, né, a doença, o diagnóstico. Ele quer ser ouvido, ele quer ser acolhido. E nessa expectativa, quando ele não alcança essa expectativa, já muitas das vezes gira aí, torna aí, acontece aí um litígio, né? Então, o paciente de hoje, ele não avalia só o resultado, ele também avalia a experiência que ele teve com aquele médico. O médico que trabalha há mais tempo, que tem a sua formação mais antiga, que pegou essa transição da sociedade, de uma sociedade que aceitava mais, para uma sociedade hoje mais questionadora, que ainda não consegue se adaptar a essa nova situação, acaba sendo mais judicializado, recebendo mais processos. E esses processos poderiam ser evitados? Claro que poderiam ser evitados. Muitos processos que estão hoje abarrotando o tribunal e a mesma casa do médico, né, nos conselhos regionais, você percebe que as sindicâncias que são avaliadas talvez poderiam ter sido evitadas se os médicos estivessem mais adequados eticamente para atender conforme a necessidade da nossa sociedade de hoje. Lembrando que essa sociedade de hoje é a sociedade, né, que tem acesso o tempo inteiro à informação. É uma sociedade que está mais ligada, mais atenta. É uma sociedade que tem profissionais do direito instigando o tempo todo em Instagram, em YouTube, como o paciente processar o médico. Tem um advogado que ele já fala assim: o que você tem que levar para o seu advogado quando você for processar o seu médico? Então, ele traz uma relação já e ele coloca isso disponível no Instagram dele. Então, de uma certa forma, o paciente ele já pensa: olha, eu consigo processar o meu médico, eu consigo ganhar um dinheiro, né, numa situação como essa.
Então, dentro da obstetrícia, a gente pode observar agora esse novo projeto de lei que está para sair, que a gente percebe que é um projeto de lei que o fundo dele é ganhar voto, né? É um projeto de lei totalmente descabido. Como assim a violência obstétrica, né, que pode ser causada por um agente que não era o médico obstetra, por uma doula, por uma enfermagem, mas que o paciente, no final daquele tratamento, ele vai fazer o link com a pessoa do obstetra, da médica obstetra que atendeu ele. Então, percebam que a sociedade em si, as leis em si, estão penalizando cada vez mais os médicos. Nós temos uma lei do direito da saúde, que é uma lei muito pouco falada, e eu percebo que muitos médicos estão correndo risco com essa lei, que é a lei do direito da mulher a um acompanhante dentro da sala de sedação. E essa lei ela traz uma preocupação porque a obrigação de informar a lei é do médico. Então, o médico ele tem que perguntar à paciente se ela quer alguém na sala. Não basta ele esperar ela perguntar, ele tem que oferecer para a paciente. Você gostaria de ter um acompanhante na sala do procedimento com sedação? Se a paciente disser que sim, o médico vai ter que deixar o acompanhante na sala de sedação. Mas se a paciente disser que ela não quer, que ela abre mão desse direito, essa paciente tem que, com 24 horas, declarar por escrito que ela abriu mão desse direito. Então, a partir do momento que o médico não dá publicidade à lei, a partir do momento que ele não colhe essa documentação, ele já está sofrendo um risco ético para a carreira dele, para a profissão dele, né? Então, são cenários que mudaram totalmente. Hoje, o médico que vai fazer um procedimento numa paciente com sedação, o legislativo colocou o quê? Que esse médico tem que ser fiscalizado por alguém da confiança da paciente. Observem, doutores, a situação de desconfiança que o legislativo trouxe para a pessoa do médico. Então, esse médico é o quê? Ele é um abusador? Em regra, se é necessário criar uma lei para proteger a mulher do seu médico, então subtende-se que o médico é um abusador e, por regra, e essa lei está aí, ela vem trazendo ainda mais prejuízo para a profissão do médico, né? Então, são questões da sociedade que mudaram totalmente a visão sobre o médico e a visão que o médico tem que ter sobre o paciente, né? E além dessas leis, né, do direito da saúde, que vem protegendo os pacientes e não seria nenhum, não teria nenhum problema se a lei não tivesse sido criada única e exclusivamente com a intenção de voto. Porque aproveitou-se um momento de vulnerabilidade da sociedade, um momento de um anestesista com uma paciente mulher, para criar uma lei pelo Poder Legislativo que denigre ainda mais o médico e coloca a situação do médico-paciente ainda mais em risco. Junto com isso, não podemos esquecer dos médicos que ainda não têm o conhecimento que a nossa lei geral, que é o Código Civil, tem uma lei especial, que é o Código de Defesa do Consumidor. E esse Código de Defesa do Consumidor, em regra, não que eu concorde, pelo amor de Deus, não concordo de forma alguma, mas em regra, no judiciário hoje, o médico ele é visto como um fornecedor de serviço, enquanto o paciente é visto como consumidor. Por quê? Porque nós temos na lei o artigo 14, parágrafo 4º, que diz que todo profissional liberal vai responder a essa lei como um prestador de serviço. O médico
é um profissional liberal. Então, ele responde pela lei. Apesar de entendermos que a saúde é o maior bem tutelado pela Constituição Federal, né? E quem provê a saúde é um médico, infelizmente, a sociedade, os tribunais entenderam, porque nós temos no Brasil um direito positivado, vale o que está escrito ao pé da letra da lei, e a lei fala profissional liberal responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se o nosso direito é um direito positivado, vale a letra da lei, então o médico responde pelo Código de Defesa do Consumidor como um fornecedor de serviço. Se o médico é fornecedor de serviço, o paciente é o consumidor, quem tem sempre razão? O consumidor. Com isso, nós temos o quê? Com essa relação de consumo, nós temos uma responsabilidade subjetiva. O que é isso? Bom, o médico, ele só irá ser condenado se houver provada a culpa do médico. Então, quando for constatado a responsabilidade, vamos verificar. Tem nexo de causalidade? Tem dano? Tem culpa? A conduta foi do médico? Tudo bem. Mas essa responsabilidade subjetiva, ela é da pessoa física do médico. Como fica a relação do médico que abre uma pessoa jurídica, emite uma nota para o seu paciente na pessoa jurídica e não sabe que a responsabilidade dele muda e passa a ser uma responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade regra para a pessoa jurídica. Não se discute a culpa. Presumidamente, o médico já é culpado. Com isso tudo, ainda temos a inversão do ônus da prova. Por quê? Porque há um princípio no Código de Defesa do Consumidor que fala sobre a vulnerabilidade do consumidor. Entende que quem tem o conhecimento técnico, científico, jurídico e econômico é quem tem o conhecimento, que detém o conhecimento, então o consumidor é vulnerável a quem tem esse conhecimento. O médico detém o conhecimento e realmente é o médico que tem a obrigação de elaborar o prontuário e contar a história da saúde do paciente. Então, quando há um litígio referente à relação da técnica, é necessário que o médico apresente o prontuário para demonstrar que o procedimento foi realizado com toda a técnica necessária, né, com todo o zelo necessário, e essa demonstração vai ser realizada através da prova documental e utilizada a prova pericial. Então, o médico ele responde pelo que faz e a instituição responde pelo risco da atividade. Mas a instituição hoje são só os grandes hospitais? São somente as clínicas? Ou a gente pode pensar aqui também nos médicos que não conhecedores abrem uma pessoa jurídica para emitir uma nota fiscal para o seu paciente, sem saber que essa pessoa jurídica dele tem uma responsabilidade diferente. E nem todo erro, nem todo resultado ruim é erro médico. Nem todo resultado ruim é um erro médico. A saúde, né, ela exige uma individualidade e uma resposta sistêmica diferenciada de paciente para paciente. Então, nós temos as intercorrências, temos as complicações provenientes do próprio tratamento e, claro, a iatrogenia. Lembrando que a medicina, por si, ela é iatrogênica. São os danos causados. Mas todo dano causado é um erro? É uma falta de técnica? Não, nem sempre, né? Pode ser consequências do próprio tratamento, consequências essas já esperadas ou consequências provenientes
que podem acontecer ou não. Lá na faculdade, eu sempre dou um exemplo que se tornou muito interessante para mim, principalmente depois que eu fiz uma pós em medicina legal e aprendi e fui dar aula de medicina legal, e eu fiz um pensamento, escrevi até lá para o congresso da Somerge, a gente escreveu sobre esse resumo, né? Pensando assim, falando de forma bem cotidiana, né? O médico, às vezes, principalmente na cirurgia, ele não tem noção que ele pega um instrumento cortante que causa um trauma num paciente, que é uma lesão não curável, hipertrófica, hipercrômica, uma queloide, que pode causar até uma decência de sutura tardia, que vai ser cicatrizada por uma segunda intenção. Houve erro médico nisso tudo? Não, são respostas do organismo. Como que você vai abrir um paciente e garantir a ele que ele não vai ter uma cicatrização? Como que você vai garantir ao paciente que essa cicatrização não pode sofrer uma decência de sutura tardia? Ou que o próprio ponto não pode ser expulso do organismo? Então, em vez de ter uma cicatrização mais bonitinha e harmoniosa com o corpo humano, nós vai ter uma cicatrização com uma hipertrofia, uma hipercromia, que nem sempre é erro médico, são as excludentes da responsabilidade civil do médico, desde que essa responsabilidade do médico tenha sido informada e compartilhada com o paciente. Por quê? Porque a autonomia da vontade do paciente, ela hoje prevalece, né? E o erro médico, que hoje nós conhecemos bem como a negligência, a imprudência e a imperícia, que continuam sendo erros médicos, né? Mas que tem que estar para o médico, pessoa física, tem que ser avaliada na culpa. Então, o médico agiu com culpa, houve uma negligência, houve uma imprudência, houve uma imperícia, né? Há uma falha na técnica, há um esquecimento do médico. E aí, na medicina, a gente tem que lembrar que a imperícia aqui, ela tem um valor um pouco diferenciado, um conceito um pouco diferenciado. Por quê? Porque na medicina nós temos a lei do ato médico, é uma lei, e uma lei, numa pirâmide de Kelsen do judiciário, uma pirâmide das normas, né, ela prevalece sobre qualquer resolução quando há conflitos. A lei do ato médico, ela nos traz que o médico, a partir do momento que ele está com o CRM dele ativo, ele está habilitado a atuar em qualquer área da medicina. Então, o médico com CRM ativo, ele pode atuar e não ser considerado um imperito, contudo que ele respeite a publicidade que ele dá. Então, se ele fala para a sociedade, né, olha, eu sou um endocrinologista, então ele tem que ter um registro de qualificação de título na endocrinologia. Aí sim ele seria considerado um imperito. Mas se ele é um médico que atua na área, numa determinada área, desde que ele esteja com o CRM dele ativo, ele está respeitando a lei do ato médico e a lei prevalece sobre tudo, né? Agora, quando ele se denomina se denomina numa especialidade que ele não tem, a minha maior preocupação não fica somente com a resolução da publicidade, mas fica com a lei, uma lei previdenciária que traz que propaganda enganosa é crime de detenção. Então, quando o médico se divulga numa especialidade que ele não tem, ele não está apenas cometendo um ato antiético por desrespeitar uma resolução, ele também está cometendo um crime perante a sociedade.
Então, eu deixaria aqui muito marcado dessa culpa médica a imperícia, porque ela nos traz vários desdobramentos por conta das leis brasileiras. E o dano causado pela própria intervenção médica, que pode ser esperado, pode ser inevitável, deve ser informado, né? A alopécia na quimioterapia, que nem todo dano é erro, mas todo dano não explicado vira erro. E é claro, é a necessidade do dever de informação. O dever de informação que está caracterizado não apenas na Resolução 1638 de 2002, que vem definir o que é um prontuário médico, a resolução do CFM. Não é só o dever de informação que vem no próprio Código de Ética Médica, que traz em seus preâmbulos a necessidade da autonomia do paciente, que para o paciente ter autonomia, ele tem que ter conhecimento do tratamento. Mas também é o mesmo dever de informação que está obrigatório no Código de Defesa do Consumidor. É aquele dever de transparência do serviço prestado. Eu sempre brinco com os alunos que numa garrafa de água mineral vem escrita não contém glúten. E quem é que duvida que naquela água não contém glúten? A água H2O, que tem alguns sais minerais que saem da fonte, um pouco de sódio, potássio, tem glúten? Há dúvida sobre isso? Mas na garrafa dela, após industrializada, tem que vir a informação não contém glúten. Por quê? Porque existem pacientes celíacos. Mas é tão óbvio. Óbvio para quem? Para quem conhece. Então, o dever de informação é muito necessário. Eu tenho uma situação conhecida que um médico muito atento colocou no dever de informação dele que a paciente iria sofrer uma retirada do útero por conta de um câncer. Eu não lembro a questão técnica, eu lembro da questão ética. Mas, por conta daquele câncer, ele ia retirar o útero da paciente e ele escreveu que o procedimento, a esterectomia, seria a retirada do útero. A paciente de uma zona rural aceitou aquele termo, assinou e fez o tratamento. E ele deu a boa notícia à paciente de que a cirurgia tinha sido curativa e que ela não precisaria nem continuar com a quimioterapia. Afinal de contas, aquele tumor estava encapsulado e era um tumor muito inicial no útero. Posso ter me equivocado um pouco nessa parte técnica, mas o que importa dessa história é que a paciente retornou a ele 2 anos depois, dizendo que ela tinha se casado novamente, mas que ela estava muito chateada porque ela tinha sido curada da doença, contudo, ela não conseguia mais engravidar. A informação esterectomia com retirada de útero ficou muito pequena para o nível de conhecimento daquela paciente que mora no interior, que não tem um conhecimento escolar, que não imagina como funciona o órgão reprodutor da mulher. Ela sabe como engravidar, mas ela não sabia como isso funcionava. E na hora que o médico atencioso, acreditando estar passando para ela toda a informação necessária, ele não percebeu que ele deveria explicar para ela que retirando o útero, ela não iria mais conseguir engravidar. Parece tão óbvio para a gente, né? Óbvio para quem? Óbvio para quem? E aí, muitos dos processos nascem da falha de informação. O paciente não compreendeu, o médico presume que explicou, a expectativa fica desalinhada. Existe uma série americana de um médico, e uma hora ele pergunta para a paciente reclama que tem asma. E ele pergunta: Você está usando direitinho a bomba? E ela fala assim: Estou. Ele fala: Então mostra. Ela paga e faz assim no pescoço. E essa cena ficou bastante. Eu não consegui trazer para a aula de hoje, para a nossa conversa aqui, nosso bate-papo,
mas é uma cena muito engraçada até, mas traduz, né, o quanto que às vezes o médico ele acredita que passou a informação, mas não passou. Então ele presume que explicou e o paciente não entendeu, né? Forma aquele ruído na comunicação e muitas das vezes, quando vai para o tribunal, a falha no dever de informação acaba levando o médico não só ao banco do réu, mas como, né, uma vítima, vamos dizer assim, né, uma vítima do sistema de lei, uma vítima da falta de adequação jurídica, uma vítima do não conhecimento das normativas éticas e das leis brasileiras de hoje em dia. Então, o médico, que é o réu do processo, eu diria que hoje ele também é vítima. Vítima porque a faculdade não levou essa informação necessária, porque ele saiu da faculdade e ele não entendeu que quando ele abriu a empresa para receber o pagamento dele, ele se tornou um empresário. Quando ele contratou a secretária dele, ele se tornou um empregador. Quando ele paga os tributos dele, ele é um cidadão que paga tributos. Então, ele deveria conhecer um pouco do direito tributário. Todas essas informações, em regra, não são compartilhadas na faculdade. Então, o médico sai após os 6 anos de intensa informação técnica e vai para a sociedade. Mas quem vai cuidar de tudo isso? Como que o médico vai obter essas informações? Muitas das vezes, essas informações chegam para o médico de uma forma muito negativa, que é através de um processo ético ou um processo civil, quiçá até, né, um processo que o próprio Ministério Público colocou por uma lesão corporal, alguma coisa com o menor ou um idoso, e o Ministério Público instaurou o processo que foi aceito pelo juiz, né? E a proteção jurídica, hoje na prática, ela tem que começar pelo prontuário. Um prontuário bem feito, né? O médico ele deveria ter como obrigação ler a resolução 1638 de 2002 do prontuário, avaliar o que é o prontuário, verificar quais são as documentações do prontuário, porque o prontuário ele é a ferramenta de trabalho do médico. E mais, é uma ferramenta construída de forma cronológica, contando toda a história da saúde do paciente, que pode ser lida tanto pelo paciente como por um juiz, como um promotor, um advogado. E como que essa história foi contada? Quais os detalhes que enriqueceram essa história? Como que eu vou eternizar no prontuário essa história de forma que, se daqui a 15 anos eu precisar provar que o tratamento foi adequado, leiam aquela história e até mesmo um médico perito leia aquele prontuário e fala: não houve erro técnico. O que aconteceu aqui foi uma intercorrência, foi uma complicação do próprio ato, o paciente foi bem informado, há um dever de informação bem elaborado, porque o dever de informação não é 7, 8 folhas. O dever de informar é comunicar todo aquele processo que o paciente vai passar. Às vezes, há um rigor, né, de um médico preparar um dever de informação com tanta informação que o paciente mesmo não pegou nenhuma informação, ele não entendeu, ele não teve coragem, ele não teve abertura para perguntar para o médico o que, que aquilo tudo dizia, qual era a informação que estava ali. Então, a maior proteção jurídica que eu vejo hoje é através da documentação, é a informação bem registrada, é o prontuário, é a prova da boa-fé. Doutores, o prontuário médico é a prova de que os senhores atenderam com boa-fé, que atuaram de forma correta. Contudo, a resolução 638 de 2002
ela fala que um prontuário é um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens de caráter legal, sigiloso e científico. Observem, o prontuário, ele é uma prova documental utilizada nos processos. E para ser prova documental, ele tem que ter legalidade jurídica. Então, o prontuário físico ou prontuário eletrônico, que é o prontuário criptografado pela chave pública ICP, assinado por um certificado digital e que esteja no nível de segurança 2, este prontuário estará obedecendo às leis brasileiras sobre não só a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também a lei brasileira MP 2.200 de 2001, que trata sobre os documentos anexados e guardados na nuvem. Lembrando que o prontuário eletrônico, o provedor dele fica na nuvem. Então, há uma lei de 2001 que traz a obrigação da criptografia no prontuário eletrônico. Uma lei federal, doutores. Então, temos ainda, além de elaborar bem os prontuários, temos que também saber armazenar bem os prontuários para que esta prova não seja impugnada a melhor, a maior e talvez a única prova do médico a seu favor não seja impugnada quando o médico estiver respondendo como réu em um processo, né? Então, muita atenção a essa documentação, não só na forma que vai elaborar, mas também, né, no formato. Se for eletrônico, tem normas para o prontuário eletrônico. Se for físico, também tem normas para o prontuário físico. E muita atenção às redes sociais. Prestem muita atenção nas publicidades. Lembrando que propaganda pode, publicidade não pode. A diferença da propaganda é que a propaganda ela traz um caráter social de informação para a sociedade e a publicidade ela traz um caráter de venda. Lembrando que a medicina é a única profissão que tem no seu código de ética a obrigação de que a medicina não pode ser mercantilizada, né? Então, lembrando aos senhores a tomarem muita atenção, muito cuidado quando forem elaborar a propaganda de vocês, né? Então, lembrando que o que não está no documento, que não está no prontuário, não existiu no mundo jurídico. Bom, doutores, toda mudança de hábito é necessária, né? Todo cuidado é pouco. Mudanças de hábito trazem trabalho, transtorno, necessidade de aprendizado, né? Abertura de novas fontes de formas de trabalho, mas na nossa sociedade que não para, que a todo momento a gente entra, é uma novidade, é uma descoberta. Nós temos aí, hoje em dia, inteligência artificial, nós temos telemedicina, nós temos prontuários eletrônicos. Cada nova situação que aparece para a medicina é uma porta que se abre para um novo processo. Então, se nós temos na saúde digital hoje tecnologias vestíveis, né, tecnologias remotas, nós temos as formas de TIC, tecnologias de informação e comunicação na saúde, nós também temos que cuidar para que isso traga uma evolução para a medicina, sim, traga condições de uma melhor adequação para os médicos, de informação, sim, mas também acaba trazendo uma responsabilidade maior. Então, elejam sempre bons parceiros, observem sempre as boas informações e registrem tudo de todas as formas que vocês puderem, com muito cuidado, muita ética, em locais apropriados. A judicialização na saúde se combate com documentação farta e informação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Manuela. Você, como sempre, abrangeu aí várias situações do nosso dia a dia e, com certeza, os colegas que participam aqui conosco aproveitaram bastante. Eu não tinha conhecimento dessa questão, lógico que dentro da questão ética do RQE, o colega que diz que é especialista, muitas vezes nas mídias sociais, vem de uma ideia de que ele abrange algumas especialidades, às vezes ortopedista atendendo ginecologia e vai por aí. Então, nós temos essa informação que você passou hoje. É passível de ser encarado como um crime, passível até de detenção. Isso me surpreendeu. Exatamente. Exatamente, porque nós temos uma lei tributária que fala que propaganda enganosa é crime, né? É crime de detenção. Então, se o médico ele se divulga como especialista e ele não é especialista, ele está cometendo uma propaganda enganosa. Excelente. Eu vou abrir para os colegas, caso queiram fazer alguma pergunta. Eu só vou pedir que coloque a mãozinha para a gente saber quem quer fazer a pergunta. Simone, alguém fez no nosso chat? Doutora Cíntia pediu a palavra. Ótimo. Cíntia, nossa diretora da Somerge, por favor, com a palavra. Boa noite, Manuela. É sempre uma oportunidade maravilhosa ouvir você falar. Acho que já foi, já nem sei mais, 2 ou 3 vezes, sempre aprendo muito. E eu sou professora da Faculdade, de Medicina aqui de Campos, e inclusive estou aqui com uma pilha de prova aqui para corrigir, que hoje já apliquei prova, e eu sempre me pergunto assim, o que que a gente pode trazer de novo para os nossos alunos que nós não aprendemos. Então, é o que eu queria, assim, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta seria, de certa forma, elas estão ligadas, porque estão ligadas a essas novidades, né? O que que você vê de mais de novo e mais preocupante nessa nova geração, né? Porque é uma geração que é uma geração muito diferente, né, da nossa, até pela forma de aprendizado. E vejo muito o uso deles de mídia e de rede social. Inclusive, essa semana né, eu tive prova hoje, eu vi uma aluna postando o áudio de uma aula, né? Então, até onde também nós, como médicos, como professores, e até no consultório também, até onde vai esse limite de permitir que seja gravado ou que o aluno grave alguma coisa. Então, assim, o que que você vê de diferente, né, no ensino agora para os novos, os futuros médicos? Boa noite, doutora Cíntia. Obrigada aí pela sua participação. É muito bom esse ponto que a doutora colocou, porque assim, é muito preocupante, né? Os alunos que estão saindo da faculdade de medicina, porque eu acho que a maturidade é outra, né? Hoje em dia a gente encontra alunos muito novos, é, e quando se formam, você vê que aquelas, assim, crianças ainda, né? Vamos dizer assim. E os riscos da sociedade são muitos, né? Porque eles hoje, eles vivem interagindo em rede social, o mundo deles é na rede social. O que mais me preocupa para o aluno recém-formado, é claro, é a rede social, é, né, a forma que eles se jogam na rede social, com a forma que eles postam na faculdade, né, eles não têm a preocupação, né, é que eles se colocam, e eu vejo também, a gente teve um caso que está na mídia muito recente, eu não sei nem de onde é esse aluno, né, mas o aluno do internato atendendo sem o preceptor, então o paciente filmou e o aluno já se dizendo médico, né? Aí o paciente filmou e falou: Você é médico? Ele, eu sou médico, e o aluno carimbando e assinando no internato pelo médico, né? Então, isso me preocupou muito, é uma coisa que eu sempre converso muito com os meus alunos, porque acaba que o aluno comete o exercício ilegal da profissão, ele não é médico, ele não pode atuar, mas os jovens de hoje em dia, eles se jogam mais na sociedade, eles não têm tanta noção do risco, sabe? Então, assim, o aluno que está no internato, ele está assinando, ele está carimbando, ele está atendendo, ele não tem preocupação com isso,
A mídia fica muito aberta, é muito normal eles estarem postando foto dentro do hospital, foto como se eles já fossem médicos, né? E a falta do conhecimento, a falta de adequação jurídica. O que eu mais vejo hoje, não, aí não é só do aluno novo, não. Eu até tive com a deputada Adriana Ventura, que criou a lei da telemedicina, e eu tive com ela me convidou para ir a Brasília, para eu fazer uma palestra na Câmara dos Deputados Estaduais, porque a gente tem uma preocupação muito grande hoje em dia, principalmente com o SUS. Por quê? O prontuário eletrônico do SUS, ele não é um prontuário eletrônico. E os médicos não conhecem prontuário eletrônico, os médicos não sabem o que é um prontuário eletrônico. Então, eles utilizam prontuários no nível de segurança 1 como se fossem eletrônicos, inclusive o SUS. E qual que é a minha preocupação? É que na hora que os advogados dos pacientes descobrirem essa ilegalidade jurídica na documentação médica, eles vão começar a impugnar e tirar a prova documental de vocês do processo. E na hora que isso acontecer, sem prova documental, vocês perdem processo à revelia. Então, nós levamos essa preocupação a Brasília. Lá, eu tive também com a Fernanda Haddad, Ana Paula Haddad, conversei com ela no Ministério da Saúde, né, que é uma preocupação muito grande que eu tenho, é com o formato do prontuário, que é o maior risco para mim do médico hoje em dia, é como ele está elaborando a documentação médica. Prontuário eletrônico não é prontuário digitado. Prontuário eletrônico não basta ter um login e um acesso funcional que vocês estão no prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico, ele exige criptografia e exige o documento que é o certificado digital. Então, a minha preocupação com o aluno na faculdade é eles se jogarem dessa forma, não terem noção dos riscos que correm, principalmente com a questão remota, a questão da TikTok, YouTube, né? E não é má fé, é falta de juízo mesmo, né? Agora, com todos os médicos em regra, e principalmente com o Sistema Único de Saúde, a minha preocupação é a elaboração da documentação médica, que ela não tem sido elaborada no formato correto. E isso, doutora Cíntia, pode se voltar perigosamente contra vocês. Basta um colega observar isso, que eu acho até que os colegas estão demorando para observar, porque no tribunal nós não podemos trabalhar sem o certificado digital, porque o documento tem que ser criptografado, né? Então, vocês que elaboram uma prova, o prontuário do paciente, ele pode servir como prova do médico, mas também é uma prova do paciente. Então, ele tem regras, né? Então, eu acho que na hora que os advogados perceberem a falta da prova, a falta da legalidade, e começarem a impugnar essa prova, pode vir uma avalanche de processos contra os médicos, e eu não sei como o tribunal vai encarar isso. Essa é a minha maior preocupação hoje na medicina. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Eu tenho mais uma. Posso, Celinha? Com certeza. Então, é mais por desconhecimento mesmo, porque eu sei que realmente está tendo muita discussão com relação a isso. Eu não sei se já tem alguma coisa definida com relação ao uso da inteligência artificial, até onde vai a responsabilidade, né, da tecnologia nos amparando aí nos diagnósticos, se já tem alguma coisa aí oficial com relação a isso. Já, né? O CFM, semana passada, ele trouxe a resolução da inteligência artificial, não inovou nada, já era o que a gente esperava mesmo, né? Que traz aí que a inteligência artificial pode ser utilizada, mas sempre com a responsabilidade e o respaldo do médico, né? E ele traz uma situação que tem determinadas coisas que existem no mundo jurídico, mas que não acontecem. Como, por exemplo, ele fala que é obrigatório que o médico compartilhe com o paciente que o médico está utilizando IA. Eu acho que isso não vai acontecer. Vai ser muito difícil você virar e falar assim: olha, paciente, eu estou utilizando IA para fazer aqui o seu tratamento, né? Então, acaba que coloca o médico numa situação de vulnerabilidade, porque se o médico não compartilha, ele já está sendo antiético, já deixou de cumprir uma norma.
né? Mas e no dia a dia isso não vai funcionar. Não vai, ninguém médico vai ficar, olha, eu estou usando aqui a IA tal, é um chat GPT para chegar num diagnóstico ou para me dar um amparo, uma adequação. Então, tudo aquilo que se cria como norma para o médico, que na rotina do médico não vai funcionar, coloca o médico numa situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, a resolução não inovou, os médicos já estavam usando, continuam usando, né? Que a responsabilidade é do médico, a gente já sabe, né? Claro, então o médico ele tem que ter o conhecimento técnico, saber até mesmo utilizar uma IA para ela não alucinar, né? Pedir para ela não. Você, assim, quando você criar o seu robô, lá na faculdade, Cíntia, eu ensino muitos alunos a criarem um robô deles, né? Então, por exemplo, você é da obstetrícia, quais são os melhores. Eu não vou nem vou falar da minha filha, né? Minha filha faz medicina e ela estava estudando semiologia com Porto e Porto, seria isso? E aí nós pegamos o livro do Porto Porto, baixei com ela, pegamos aqueles doutrinadores, que na medicina não é doutrinadores, né? Pegamos artigos científicos. Então a gente criou um robozinho para ajudar ela a resumir aquele livro do Porto e Porto, depois elaborar para ela questões que estivessem dentro do Porto e Porto para ela estudar. É um robô que ajudou ela, mas eu coloquei para ela que não pode parametrizar na internet, que tem que ser somente os artigos que ela trouxe, que a inteligência artificial não pode exemplificar, né? Então você também tem que ter a responsabilidade para criar o seu robô, né? Então você cria o seu robô, é muito útil, com certeza, mas você tem que ter a responsabilidade para criar, a responsabilidade para usar e a responsabilidade para assumir que você utilizou. Tá ótimo. Excelente. Mais alguma pergunta, Cíntia? Não, tá bom, né? Fiz muita pergunta. Não, Mas foi muito imagina. interessante, porque cada vez mais nós estamos usando a inteligência artificial. É um grande recurso, mas realmente estamos engatinhando e vem aí questões éticas cada vez mais ligadas a esse uso, em todos os sentidos, né? Principalmente no ensino. Alguém mais teria alguma pergunta? Simone, alguém no chat? Não, doutora Célia, sem perguntas no chat. Né? Bom, nós vamos ter a sua palestra, Manuela, gravada, já está gravada e vai para o nosso canal do YouTube. E com certeza será muito vista, muito consultada por tudo que você colocou para a gente. Eu só tenho a agradecer em nome da Somerge. Saiba que você será mais e mais consultada por nós e a gente quer sempre a tua parceria nessas informações, tá? E quando você tiver algum tema que você diga, esse tema vai ser importante para o colega no seu exercício, é só entrar em contato com a gente, vai ser um prazer recebê-la sempre, tá? Que bom, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aí compartilhando essa informação, né? Assim, eu sempre tentei utilizar a minha área do direito muito mais com informação e prevenção, né? Eu fico muito triste quando a gente vê um médico que atuou de boa fé, respondendo a processos altíssimos, né? Com valores exorbitantes, porque a gratuidade de justiça do paciente hoje permite com que o paciente dê uma alucinada na hora de pedir um dano moral, né? Então, o poder legislativo acaba trazendo esse benefício para o paciente, é a realidade, né? E hoje aí com um filho médico também, né, doutora Célia? Então, estou vendo a situação do meu filho aí. Amanhã, inclusive, ele se forma na Marinha, né? Olha que coisa boa. Vai ser um médico lá no Marcílio Dias. Que bom, que E, bom. E a e a filha minha, daqui a pouco está aí no Marcela está caminho, no né? sexto período, né? É isso Então, mesmo. daqui a pouco também. Então, acho que isso aumenta ainda mais a minha missão, assim, de tentar trazer o máximo de informação possível e prevenção para a classe, que é uma classe que eu tenho uma simpatia muito grande, né? E tudo que eu puder contribuir de forma positiva, eu estou à disposição para contribuir.
E para Obrigada. aprender também, né? A gente está sempre Não, eu acho que aprendendo. é uma grande troca. Eu aprendo muito com a área do direito médico. Bem, eu vou aproveitar a presença da Cíntia, que é da diretoria também, e vou passar a palavra para que você, Cíntia, hoje termine, faça as honras da Somerge por mim, e eu quero agradecer a todos os colegas que estão aqui conosco, acompanhando a apresentação da Manuela. Manuela, um grande abraço, minha gratidão a você. Por favor, Cíntia. Então, Manuela, só agradecer, né? Agradecer mais uma vez o que a Celinha falou ali. É sempre um prazer enorme te ouvir e ouvir sobre esse assunto. A gente tem que estar cada vez mais atento, né? O direito e a medicina caminham bem próximos, né? Em vários âmbitos. E são muitas mudanças, né? O tempo inteiro tendo essa transformação. Acho que nunca no mundo as transformações foram tão rápidas, né? Então, a gente tem que realmente estar atento. E nos colocar à disposição, como a Célia falou, sempre que tiver alguma novidade aí, você quiser trazer para nós e discutirmos juntos, né, e aprendermos juntos, a gente está à disposição. Um prazer enorme, a Somerge só tem a agradecer. Boa noite a todos. Boa noite, colegas. Obrigada, Manuela. Obrigada, Simone. Boa noite a todos.